Bom, depois dessa análise inicial no vídeo anterior, eu quero ir diretamente à leitura do capítulo. O capítulo ele tem como título Immanuel Kant e o idealismo alemão. E ele foi publicado, né, na edição que eu mandei para vocês, entre as páginas 245 e 283. Ele organizou, Will Durant, o capítulo em 8 tópicos, sendo que o primeiro, que foi dividido em 3 subtópicos, analisa a trajetória da formação de Kant, né? Ou seja, os autores que ele leu e que influenciaram tanto do ponto de vista de ele ter se apegado às teses e doutrinas desses autores, quanto também que o motivaram, né, a, digamos assim, a fazer do seu trabalho uma resposta, né, a esses autores. O segundo tópico se propõe a refletir sobre a vida pessoal do filósofo e os demais, todos os outros 6 tópicos, se dedicando a compor breves análises de suas obras, sendo que um deles é uma crítica que o próprio Will Durant faz, que, como eu falei, é o fechamento que ele sempre dá após ler as obras ou dissertar a respeito de um determinado autor. Eu não irei me deter muito em todos os tópicos, na verdade, essa não é a proposta. A minha proposta, na verdade, é fazer uma rápida apresentação do primeiro tópico, para que a gente possa compreender e situar o Kant nesse processo de construção do conhecimento, né? Partindo depois por uma rápida incursão nos tópicos que apresentam a crítica da razão pura, que seria o tópico número 3, e a crítica do Will Durant ao autor, ou seja, o que ele entendeu, a forma como ele analisou essa leitura, que seria o tópico 7, intitulado Crítica e Avaliação. Obviamente que em alguns momentos a gente tem que se deter em alguns pontos, né, que o autor trata que estão em outros tópicos, mas esse não é o objetivo. Mas vamos lá, então, ao primeiro tópico. Como eu falei, esse tópico é dividido em alguns subtópicos. O primeiro deles intitula-se O Caminho para Kant, e em que o Will Durant ele traça a trajetória intelectual do filósofo, tanto da sua formação, ou seja, das suas influências e tributos, quanto da instigação filosófica e intelectual que o fez refutar as obras e as propostas, as teses dos outros autores. Nessa proposta, então, Will Durant vai relacionar alguns filósofos. O primeiro deles é Voltaire. Inclusive, os títulos do subtópico de Voltaire a Kant, em que ele analisa a secularização paulatina da filosofia, né, e da ciência de modo geral, na medida em que a racionalização proposta por autores como Hume, como Spinoza, como Bacon, como Hobbes, como Lessing, chegou a Voltaire um século e meio depois com a marca do ateísmo. Para o Will Durant, e isso está na página 246, abre aspas, a estrada aqui vai da razão teórica sem fé religiosa, ou seja, Voltaire, para a fé religiosa sem razão teórica, ou seja, o Kant, né? A defesa que o Kant faz, e já estamos aqui adiantando preliminarmente, é que é possível, do ponto de vista da construção do conhecimento, ir para além da materialidade, ou seja, da realidade como apresentada, pensar a crítica do ponto de vista da ação da mente humana como construtor de conhecimento, ou como construtora de conhecimento, né? Mas ao mesmo tempo excluir desse processo a religião, porque a religião não precisa de razões, digamos, racionais para serem explicadas. Vamos chegar lá daqui a pouco. A conclusão preliminar do Will Durant, nesse sentido, é que o triunfo da razão decretara a morte da fé, que não sem razão, também, de novo, né, como trocadilho, redundara na entronização na Revolução Francesa da deusa da razão, não sem coincidência na época do Voltaire, o maior nome intelectual da França daquela época. O retorno à fé, que o Will Durant aponta como relacionado ao trabalho de Kant, tem uma questão inicial problematizadora, uma vez que a fé
escanteada no desenvolvimento da trajetória da filosofia ocidental, deixada de lado, né, como algo que não deva ser levado em conta, pelo menos nas primeiras épocas do racionalismo e do empirismo, ela poderia tornar, no desenvolvimento dessa trajetória, a base de uma nova perspectiva da ciência. A ciência, aí nesse caso, não só a ciência em si, mas a filosofia, o conhecimento, a razão de modo geral, se tornando uma nova espécie de divindade, sendo cultuada talvez nos salões intelectuais da sua época, né, século XVIII, nas universidades, que seriam os novos templos de uma religião secular. Vemos que, na verdade, essa característica da entronização da razão como uma nova divindade, da escolha de lugares de adoração dessa razão, ela não é circunscrita à época do Kant ou de Voltaire. Bastante tempo depois, quase um século depois, nós vamos ver um filósofo francês que pensa, claro que não mais dessa talvez tradição filosófica sobre a qual o Kant está criticando, ou a qual o Kant está criticando, mas um filósofo francês propondo a criação de uma religião positiva, que nada mais é uma religião de premissas científicas, né, científico-filosóficas. Esse subtópico é concluído então por Durant com várias questões, que para mim são os pontos de ligação para os subtópicos e tópicos que vêm depois. Diz ele, abre aspas, o que era aquele intelecto que se propunha destruir com um silogismo as crenças de milhares de anos e milhões de homens? Era infalível? Ou seria um órgão humano como outro qualquer, com limites estritos quanto às suas funções e seus poderes? Era chegada a hora de julgar aquele juiz, examinar aquele implacável tribunal revolucionário que dispensava com tanta prodigalidade a morte e a toda a esperança antiga. Chegar a hora de uma crítica da razão. Fecha aspas. Notemos que o Durant ele faz o caminho inverso, né, no sentido temporal, para mostrar o processo de construção mental de Kant. Isto é, para iniciar a crítica ao somatório de resultados, às conclusões e premissas a que a filosofia moderna havia chegado em seu tempo, ou seja, no Voltaire, no ateísmo como premissa da filosofia do conhecimento, deveria ser necessário, então, mostrar os vários passos que haviam sido dados antes. É assim que no subtópico seguinte, o Will Durant ele analisa então o processo abrangido, o processo temporal, epistemológico, hermenêutico, de Locke a Kant, em que sobressai e emerge, né, o primado da matéria, das coisas, na construção do conhecimento. O materialismo, e eu coloco esse materialismo entre aspas, porque não é o mesmo materialismo que menos de um século depois, né, tratará disso, ou pouco mais de um século na verdade, tratará disso o marxismo. Ele propunha que se o conhecimento das coisas, ou seja, da realidade, só podia ser apreendido pelas sensações no contato com a matéria, ou seja, o conhecimento quase como um caminho dialético, né, entre a matéria e a percepção construída desse objeto na nossa mente, não poderia haver nenhum conhecimento a priori, ou seja, não existe conhecimento sobre algo como esse globo antes que eu tenha os meus sentidos voltados para ele, que eu o toque, sinta a textura, sinta a forma, que eu o veja percebendo como ele foi desenhado, como ele foi construído, né? Os sentidos apreendem a realidade nessa perspectiva de Locke. As sensações produzidas pela ação dos sentidos, elas geram percepções que dão forma e conteúdo a isso que é apreendido. A nossa mente, ela analisa os resultados daquilo que os sentidos nos dizem e ela constrói então essa realidade. Elas dão forma. É isso que é a percepção. Essas percepções, elas geram memórias ou rastros, né, que por sua vez produzem as ideias. A partir disso eu tenho condição de elaborar o que é um globo,
como é a forma da Terra, questões como cores, como calor, como frio, etc., porque tudo isso me foi dado em primeiro lugar pelos sentidos. Então, há aqui um caminho que vai dos sentidos, a construção das percepções, depois disso, a perenização disso na mente através da memória. A premissa materialista do Locke, de acordo com Durant, era um avanço das teses de Hume, de que todo conhecimento que se pensasse abstrato, inato ou essencial não se sustentaria. Na verdade, assim como não existiriam, por exemplo, leis naturais, noções de causa ou causalidade e consequência, né? Nós podemos entender, de acordo com o Durant, e ele, na verdade, descreve isso na página 249, o seguinte, abre aspas, só conhecemos a mente, disse Hume, como conhecemos a matéria, pela percepção, embora nesse caso ela seja interna. Nunca percebemos qualquer entidade como a mente, percebemos meramente ideias, memórias, sentimentos, etc., separados. A mente, eu quero enfatizar isso, não é uma substância, um órgão que tem ideias. Trata-se apenas de um nome abstrato para a série de ideias. As percepções, memórias e sentimentos são a mente. Não existe uma alma observável por detrás dos processos de pensamento. E aí ele continua um pouco mais à frente, mas Hume não se contentou em destruir a religião ortodoxa, desfazendo o conceito de alma. Ele se propunha também a destruir a ciência ao acabar com o conceito de lei. Tanto a ciência como a filosofia, desde Bruno e Galileu, vinham dando muito valor à lei natural, à necessidade na sequência de efeitos sobre a causa. Spinoza havia erguido sua majestosa metafísica sobre essa orgulhosa concepção. Mas observem, disse Hume, que nós nunca percebemos causas ou leis. Percebemos eventos e consequências e inferimos causação e necessidade. Uma lei não é um decreto eterno e necessário ao qual os eventos estejam sujeitos, mas meramente um sumário mental de nossa caleidoscópica experiência. Não temos garantia de que as sequências até aqui observadas irão reaparecer inalteradas numa experiência futura. Lei é um costume observado na sequência dos eventos, mas não há necessidade no costume. Eu quero só relembrar um pouquinho, fecha aspas, né, daquilo que nós já falamos quando nós analisamos a obra de Hume. Hume, por exemplo, dizia que não é pelo fato de nós termos tido determinada construção de um conhecimento por uma experiência anterior, que isso significa que isso vira uma lei, que isso deverá continuar acontecendo. Se eu assisto ao nascer do sol, não significa que eu possa dizer que agora haja uma construção do conhecimento a respeito, ou uma lei que diga que o sol irá nascer todos os dias. Porque, na verdade, eu me baseei numa sensação que foi a visão, que foi o calor em minha pele, vendo o sol nascer. Pode ser que o sol nasça depois? Pode. Há uma grande probabilidade, mas não significa que o sol nascerá de fato. Ou seja, não há como pensar numa lei a respeito disso. Até porque nós não podemos esquecer que as pessoas morrem. E que se as pessoas morrem, essa lei, que de certa forma relacionaria a experiência a algo que seja perpétuo, contínuo, acaba também com ele, não é? Mas, pois bem, o percurso que relaciona em retrospecto Voltaire a Locke e deste a Hume é relatado então pelo nosso autor, por Hugh Durant, que aponta que não apenas o contato com a literatura e a filosofia da tradição racionalista derivava das primeiras formulações de Hume, que impactaram, né, profundamente Kant, mas a própria leitura das obras de Hume, ou seja, Hume leu, melhor, Kant leu as obras de Hume numa tradução para o alemão, e isso exerceu sobre ele efeitos duradouros, né? Ou seja, não apenas aquilo que os autores que na tradição iniciada por Hume continuaram produzindo, mas a própria leitura de Hume impactou ele.
Na página 250, o Will Durant ele aponta isso. Ele diz o seguinte: olha, não admira que lendo em 1775 uma obra alemã, uma tradução alemã, desculpa, das obras de David Hume, Kant ficasse chocado com esses resultados e fosse despertado, como disse, do sono dogmático, no qual havia presumido, sem discutir, as partes essenciais da religião e as bases da ciência. A ciência e a fé deveriam ser entregues aos céticos? O que se poderia fazer para salvá-los? Fecha aspas. Finalmente, então, depois de passarmos por Voltaire, por Locke, nós chegamos então a Rousseau. E aí, nesse subtópico intitulado De Rousseau a Kant, é que nós trataremos disso. E no caso de Rousseau, a defesa dos sentimentos, né, ou seja, a estrutura dos sentimentos que mais caracterizaria, ou principalmente que explicaria as práticas e costumes de uma época, no dizer de um outro autor do século XX, da escola social inglesa, né, o Raymond Williams, o Rousseau, ele fez uma defesa enfática frente aos ataques da defesa enfática dos sentimentos, obviamente, frente à defesa enfática, ou melhor, ao ataque, né, da razão e do materialismo do seu tempo. Rousseau ele foi um dos fundadores do romantismo europeu do século XVIII e ele defendia que havia uma essência natural humana que antecederia a própria relação entre as coisas, ou seja, a matéria, e os processos mentais, ou seja, a razão, né? O Durant, ele aponta ou ele observa que o combate de Rousseau não era apenas uma forma de sustentar a importância da ideia de moral ou de uma ética transcendente. Foi uma forma de defesa da religião, né? Aquilo que, de certa forma, relaciona muito Kant à sua obra, já que o Rousseau ele percebia que o avanço da racionalidade materialista levaria, como de fato levou, né, posteriormente o Kant percebeu isso, ao ceticismo e ao ateísmo. Então a defesa dos valores sociais, das relações entre costumes e cultura, com os modos de vida, por exemplo, derivava de um olhar conservador de Rousseau, por excelência, que sustentava e defendia o status quo dos processos de dominação política, social e religiosas. Ao tratar, nesse caso, esses processos como naturais, o Rousseau ele passou a naturalizar as diferenças também, né? Mais do que isso, ele passou a sustentar a necessidade disso como parte do contrato social, indo a lugares que nem Kant chegou a ir. Ao pensar que nesse contrato social havia uma lógica de entrega das pessoas de partes daquilo que seriam, digamos assim, atributos pessoais inatos uma estrutura que seria o Estado, Rousseau passou a defender as instituições e a organização estatal de modo geral como necessária e superior, haja vista que pelo contrato os seres humanos haviam entregado isso ou entregue isso, né, de boa vontade. Mas a influência de Rousseau sobre Kant, segundo Durant, foi efetiva e quase determinante ao ler um trabalho que o Rousseau também escreveu. Veja que nós estamos falando aqui de um autor, que é o Kant, que, repetindo aquilo que eu já falei, ele leu os autores sobre os quais ele se propôs a analisar a sua obra, ou dos quais, né? É, e a partir dessas leituras é que ele propôs a sua obra se contrapondo a essas obras e a essas ideias. E aí, entre as páginas 251 e 252, o Durant vai descrever isso, né? Primeiro as obras do Rousseau e depois essa relação, enfim, que o Kant ele estabeleceu. E eu quero ler só a parte final, na página 252, que ele diz o seguinte: quando Kant leu Emílio, não deu seu passeio diário sobre as Tílias, a fim de terminar logo o livro, ou seja, para um homem que era tão metódico, né, não ter feito um passeio que ele fazia diariamente. Aliás, o Rousseau, ele escreveu que Kant, por exemplo, ele passou a se tornar
um modelo a partir do qual os relojoeiros eles ajustavam a hora dos seus relógios, porque no horário em ponto, todos os dias, ele saía a caminhar, fazendo chuva, fazendo sol, no frio, na neve, no calor, ele caminhava todos os dias, mas nesse dia ele não caminhou. Então, voltando aqui à leitura, quando Kent leu Emílio, não deu o seu passeio diário sob as tilhas, a fim de terminar logo o livro. Foi um acontecimento em sua vida. Encontrar ali outro homem que tateava para sair da escuridão do ateísmo e que afirmava audaciosamente a prioridade do sentimento em relação à razão teórica, naqueles casos suprassensíveis. Ali, afinal, estava a segunda metade da resposta à irreligião. Agora, finalmente, todos os zombadores e duvidadores seriam dispersados. Juntar esses fios de argumentos, unir as ideias de Berkeley e Hume com os sentimentos de Rousseau, salvar a religião da razão e, no entanto, ao mesmo tempo salvar a ciência do ceticismo, era esta a missão de Immanuel Kant. Então, ele termina de descrever esse processo de construção do pensamento de Kant com essa citação. A partir disso, então, ele vai enveredar primeiro numa pequena biografia de Kant para explicar quem ele era. Isso pode ser encontrado lá das páginas 252 até 255. Eu não vou me deter a respeito disso, não é a minha proposta, mas para aqueles que têm o texto, eu acho que é interessante conhecer um pouquinho, né, da experiência pessoal desse autor. E aí eu quero ir então para o terceiro tópico, intitulado Crítica da Razão Pura. Obviamente, como eu já falei, não uma análise específica do conteúdo do tópico ou dos textos criticados, mas mais, né, uma abordagem um pouco mais distante para que a gente possa fazer o nosso fechamento a partir de agora. Eu considero que a Crítica da Razão Pura, assim como o outro, e veja, e esse aqui é um livro enorme, de mais de 800 páginas, e um pequeno texto, um pequeno ensaio chamado O que é Esclarecimento, seguramente são as obras mais conhecidas de Kant. As que o localizam, de um lado, numa tradição filosófica da época moderna, do pós-hermetismo, né? E do outro, o que mais bem entendeu os pressupostos do iluminismo fora da corrente francesa, aquela corrente francesa ateia, materialista, né? Mas que também era igualmente aristocrática, imputando ao homem a responsabilidade por sua própria ignorância. No texto aqui, o que é esclarecimento, ele chama isso de menoridade, né? E o conhecimento, ou seja, o esclarecimento, a razão, como possibilidade de deixar de ser tutelado. Apesar do olhar aristocrático, Kant entendia que a liberdade do homem, a liberdade de pensamento, a liberdade de ação, era a condição fundamental para se chegar ao esclarecimento. Dentro, claro, né, dos imperativos categóricos, morais, né? Ou seja, a partir desses limites o homem podia transitar, tendo liberdade para conhecer o seu conhecimento, para chegar ao conhecimento, saindo da minoridade ou da menoridade e chegando à maioridade. Mas a Crítica da Razão, obviamente, é a principal obra do Kant. Sem dúvida nenhuma, mas provavelmente pouco lida, né? E esse é o motivo apontado por Hildurand, por exemplo, lá na nota de rodapé número 2, na página 255, em que ele alerta o seguinte, abre aspas, uma palavra sobre o que se deve ler. Kant dificilmente é inteligível para o iniciante, porque seu pensamento é isolado por uma grotesca e intricada terminologia. Daí a parcimônia na citação direta neste capítulo, fecha aspas. Eu creio que isso é o que nós devemos ter em mente ao ler o Kant. O autor de O que é o Esclarecimento nunca teve a preocupação em trazer para o plano humano mais comum, né, vamos chamar assim, para o resto do chão, o seu pensamento. É por isso que eu falei há pouco, né, que o iluminismo é tão aristocrático, que o seu iluminismo, o iluminismo do Kant, é tão aristocrático quanto o do Voltaire. Voltaire, por exemplo, ele era um autor que ele não queria ser lido pelo vulgo. Muito pelo contrário, ele não defendia uma educação universal porque ele achava que isso seria um desperdício de tempo, porque os homens poderiam gastar o tempo trabalhando e, ao mesmo tempo, uma educação universal
de homens não afeitos ao conhecimento desde cedo, não daria a eles os instrumentos para uma leitura mais elaborada, no caso a leitura do próprio Voltaire. No caso aqui do Kant, a mesma coisa, né? Os livros dele, os trabalhos dele, não eram para o homem comum, é para aquele que já estava profundamente iniciado nos mistérios da razão. E eu trago como não diria uma defesa disso, mas um exemplo disso que eu estou falando, a leitura de um outro autor, que é o Bertrand Russell, né, sobre o qual eu falei agora há pouco, que foi um importante filósofo inglês da primeira metade do século XX, tendo ganhado inclusive um Nobel lá na década de 1950, o Nobel de Literatura. Ele afirmou, por exemplo, que o Kant era um escolástico. Escolástico no sentido academicista de sua produção. E ele diz o seguinte, né, abre aspas, Kant, Fichte e Hegel foram professores universitários que se dirigiam a auditórios cultos e não cavalheiros ociosos que se dirigissem a amadores. Fecha aspas. Não que o Russell tivesse Kant em muita alta conta, na verdade ele não compartilhava a opinião geral de Kant como o principal filósofo moderno, né? Na verdade, o Russell era um ateu declarado, e ele estava tratando aqui de um autor que foi um autor que se propôs a reabilitar a religião dentro do campo do conhecimento, ou dentro do conhecimento, né? Assim ele reconhece, ou reconheceu a importância do Kant na história da filosofia em particular, e no movimento, né, do qual fez parte o idealismo, como um dos autores maiores. Essa não é a forma como o Durant se aproxima do Kant, ao contrário, né? Ou seja, ele não tem reticências, ele não é reticente ao se aproximar do Kant como o Bertrand Russell, pelo contrário, ele se aproxima com reverência, quase como um discípulo em relação ao mestre, né? No tópico, por exemplo, em que ele avalia e critica a produção do Kant, lá no tópico 7, ele alega o seguinte, ao constatar que a grande parte do seu majestoso edifício continua de pé e que a filosofia crítica representa um evento de permanente importância na história do pensamento, ele se alegra com isso. E ele continua, inclusive, mantendo essa perspectiva, apesar de constatar que muitos detalhes, ele escreve isso, página 272, muitos detalhes e antefortificações da estrutura dele foram abalados. Ele está se referindo aqui, obviamente, ao materialismo marxista posteriormente, né? E outras escolas filosóficas que vieram depois. Mas vamos lá. O Will Durant entendeu algumas coisas da crítica da razão pura e eu quero fechar isso. Ele inicia o tópico questionando em primeiro lugar a escolha do título da obra. Ele diz o seguinte, abre aspas, o que significa este título? Crítica não é precisamente uma desaprovação, mas uma análise crítica. Kant não está atacando a razão pura, exceto ao final, para mostrar suas limitações. Ao contrário, ele espera mostrar a sua possibilidade e exaltá-la acima do conhecimento impuro que chega até nós através dos deformadores canais dos sentidos, porque a razão pura deve indicar o conhecimento que não vem através dos nossos sentidos, mas é independente de toda a natureza, melhor, de toda a experiência sensorial, conhecimento que nos pertence graças à inerente natureza e estrutura da mente. Fecha aspas. Isso está na página 255. A preocupação do Will Durant é mostrar que o objetivo de Kant é deslegitimar a construção filosófica em que a razão passou a ser sinônimo de experiência, de empirismo. Ou seja, o objetivo de Kant é tirar a centralidade do racionalismo empirista da produção do conhecimento, o que foi inaugurado por Hume. De certa forma, o Kant ele problematiza a relação entre a verdade e a experiência, ressignificando isso. A experiência como forma de apreensão do real, a valorização das sensações, as sensações se constituindo como percepções, traduzindo nossa experiência como real. O real, assim, seria o resultado
das sensações formando as nossas percepções, ou o próprio conhecimento, já que a mente identificar o conjunto de sensações como a descrição do real. Esse edifício construído, inaugurado por Hume e mantido e fortificado ao longo do tempo até Kant, foi o que ele se propôs a desconstruir. Ele pensa uma razão pura no sentido de que a mente ela tem caminhos e instrumentos de construção do conhecimento que são anteriores à construção do conhecimento baseado nos sentidos, ou seja, baseado na nossa relação com o real. Não era necessário ou não é necessário que nós tenhamos uma experiência sensorial para que a partir disso nós construamos o conhecimento. É nesse sentido que ele repõe o idealismo, né? Ou que ele constrói o idealismo. Veja, ele não descarta e não despreza essa possibilidade de construção do conhecimento. O que ele afirma é que existem mecanismos mentais de construção do conhecimento que estão além disso. É o fato de que a nossa mente, ela, por já ter esses mecanismos, é que ela é capaz de pegar essas sensações, ou seja, essa experiência que nós temos no contato com o real, transformar isso, traduzir isso em percepções, ou seja, mapear e definir essas sensações como imagens e essas imagens se tornando então memórias. Essa que é a ideia do Kant, de acordo com Will Durant, né? A mente humana ela é superior a isso. E aí, para que a gente possa finalizar, um ponto aqui que o Will Durant salientou na página 255, né? Que ele diz o seguinte: Kant não está atacando a razão pura, exceto no final para mostrar as suas limitações. Ele está falando aqui de dois aspectos importantes no trabalho do Kant. O primeiro deles, a ideia de que existem limites ou imperativos categóricos morais. O que são isso? São as noções que nós temos de certo e de errado. Essas noções de certo e de errado, elas são a priori, elas existem antes, independente da nossa relação com a realidade. Elas devem mapear ou devem, de certa forma, conduzir a ação humana, não porque nós ganharemos alguma coisa com isso, mas porque é certo. Em segundo lugar, e esse é o ponto a partir do qual o Durant depois vai enfatizar num tópico específico, a relação que ele tem com a religião. Nesse sentido, o Kant não submete a religião à prova da razão. Para ele, a religião está fora da razão porque ela não pode ser provada. A fé não pode ser tratada da mesma forma, né? Então, talvez aqui seja o ponto principal dele, né, ao produzir a sua própria obra, ao fazer a crítica que ele fez ao empirismo, ao racionalismo, porque se todo conhecimento só é derivado das sensações, ou seja, da relação com o conhecimento, da relação com a realidade, então aquilo que não pode ser provado não existe. E ele vai argumentar que sim, existem muitas coisas que não podem ser apreendidas apenas com os sentidos, porque não fazem parte da nossa realidade. Eu sei que tem muitas coisas a respeito do Kant que nós poderíamos continuar debatendo, inclusive na própria leitura do Will Durant, ele dá margem para isso, mas eu não quero me estender mais, e eu quero saber o que vocês pensam, né? Eu quero saber se na leitura dele, tanto desses tópicos que eu procurei aqui sintetizar, quanto dos outros tópicos desse mesmo capítulo, se vocês têm alguma coisa que vocês entendem que mereça que a gente possa analisar, possa refletir, coloquem lá nos comentários que vocês farão e tragam esses detalhes para que a gente possa debater, para que assim a gente possa avançar na leitura, certo? Eu vou ficando por aqui então, um grande abraço a todos vocês.